Hoje vamos falar sobre o livro Machamba, da Gisele Mirabai. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e hoje eu queria falar com vocês de mais essa leitura de um brasileiro contemporâneo que eu li, o livro Machamba, da escritora mineira Gisele Mirabai. Ela é mineira, mas vive aqui em São Paulo. Aí eu pedi esse livro para ela, então ela me mandou o livro autografado e eu pude acompanhar também com ela, agora na Flippostos, uma mesa que ela participou, então vi ela falando lá do livro. Inclusive eu fui para a feira lendo o livro dela para chegar ali preparado e aproveitar melhor do que ela tinha para falar sobre essa obra. Eu cheguei a recomendar essa obra para vocês no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Aí na votação ali ele não foi o eleito para ler no mês, então eu deixei para ler sozinho depois. E foi uma leitura muito boa, tá? Então eu vou contar um pouco para vocês. A Gisele, ela já tinha alguns livros, principalmente infanto-juvenis, publicados. E aí esse livro, o Machamba, ele foi trabalhado durante uma oficina literária que ela fez com Marcelino Freire, né? Então as oficinas do Marcelino Freire sempre rendem bons trabalhos, né? A gente já teve o exemplo do Peso do Pássaro Morto, da Lini Bey, que também, né, ela surgiu ali da oficina com Marcelino Freire. E quando ela terminou esse livro, terminou essa oficina, o Marcelino quis apresentar o livro dela para algumas editoras, achou que o livro estava bom para ser publicado, e ela só tomou recusa, né? Então o livro foi recusado pelas editoras, isso mesmo com a apresentação do Marcelino Freire, o livro foi recusado e ficou um tempo parado, até que surgiu o prêmio Kindle de literatura, né? Que é um prêmio. A obra tinha que ser publicada ali no sistema do Kindle, né? Ficar disponível um tempo para as pessoas ali baixarem. E aí a Amazon, com um júri, aí foi escolher uma obra para ganhar esse prêmio, que daria direito à publicação pela Nova Fronteira. E a Gisele escreveu o livro, mas sem esperar nada, e o livro ganhou o prêmio Kindle de literatura. O primeiro prêmio Kindle de literatura. Então você vê uma obra que não é porque você toma um monte de não de editora, não quer dizer que a obra não tem qualidade, né? Então já tinha o aval do Marcelino Freire e agora teve o aval do prêmio Kindle de literatura. E tem meu aval também, uma obra muito boa, apesar de eu não sou ninguém para dar aval para nada, mas gostei muito da leitura. E o livro ele vai contar a história de uma moça que vivia numa fazenda em Minas Gerais, e que passa por um grande trauma, né? Um trauma que no livro ela vai chamar de elo perdido. E esse elo perdido divide a vida dela, divide o tempo em duas etapas, que chama o tempo grande, que é o tempo antes desse trauma, e o tempo pequeno, que é o tempo depois desse trauma. Mas o tempo pequeno também tem uma relação com as coisas pequenas, com as coisas do dia a dia, e o tempo grande uma relação com as coisas mais metafísicas, né? Bom, então a gente vai vendo ao longo da história que então depois desse trauma, a fazenda é vendida, a família se desestrutura e essa moça ela sai em viagem pela Europa para conhecer as grandes civilizações que o pai dela costumava mostrar para ela quando ela era pequena em enciclopédias, né? Então, os livros que o pai dela comprava em fascículos e falavam dessas grandes civilizações, então essa moça vai atrás de conhecer esses lugares. Então ela vive em Londres, passa pelo Egito, por Israel, pela Grécia, em busca do coração que ela perdeu. Ela sente que ela tem um vazio no peito, que ela não tem mais um coração, e ela está em busca de se reencontrar, de preencher esse vazio que ficou dentro do peito dela depois desse trauma. E durante essas viagens, essa vida dela nesse tempo pequeno, os pequenos objetos, as relações dela trazem para ela lembranças do tempo grande, da época do tempo grande. E aí nós vamos aos poucos, então, ela vai revelando para a gente
os acontecimentos desse tempo grande, desse tempo anterior ao elo perdido, anterior ao trauma, né? Então vão aparecendo pistas bem sutis, de maneira bem em doses homeopáticas. Nós vamos entendendo o que se passou com essa moça nessa época da fazenda, né? Nessa época que ela vivia na fazenda. Então, assim, é um livro muito bem escrito, sem pontas falhas, sem pontas perdidas, sem pontas falhas, muito bem costurado e com uma escrita elegante que ela soube fazer muito bem esse negócio de prender a nossa atenção e de manter esse suspense, de ir revelando aos poucos o que move essa personagem, né? Esse trauma que marcou tanto e que mexe com a vida dessa personagem. Então, gostei muito dessa leitura, fica a recomendação para vocês, até para quem é do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, é uma boa leitura extra. Depois talvez eu faça um post lá comentando isso no grupo, tá bom? E alguém já leu esse livro aqui? Já conhecia a Gisele, essa escritora? Vamos conversar aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o joinha se gostou e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço, até mais!